Abra comigo a sua Bíblia para nós aprendermos sobre isso. Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, a partir do versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, outras traduções dizem através das mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Diga comigo, milagres extraordinários. Diga de novo, milagres extraordinários. Então Deus, através das mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades... Gente, diga comigo, isso é palavra de Deus. Queridos, eu quero afirmar a vocês que nós não vamos nos transformar num lugar onde nós vamos ficar usando um monte de coisas, de amuletos, não é disso que nós estamos falando, amém, igreja? Mas quando Deus dá uma instrução, veja que Jesus, ele se moveu desculpa a redundância, nesse tipo de mover profético. E nós vamos tocar neles, em alguns deles agora aqui. Amém, amados? Sempre que obedecemos uma instrução de Deus, a bênção vem. Amém, igreja? Amém? Você está me ouvindo? Diga amém. A ponto de levarem aos enfermos, olha que coisa doida, lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam. Diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Diga comigo, isso é bíblico. Então, queridos, nós temos base bíblica para entender que isso é bíblico. Temos base bíblica para fazer isso. Repito, né, o que falei antes, como modinha não. Agora, em obediência a uma instrução, não é que nós podemos, nós devemos. Diga, não é que podemos, nós devemos. Sempre que obedecemos uma instrução profética, amados, a bênção de Deus vem sobre a nossa vida. Você está comigo? Diga amém. Por exemplo, Jesus, em certa ocasião, ele pega da sua própria saliva e coloca na língua de um homem mudo. Aí eu lhe pergunto, ele fez isso todas as vezes? Não. Então, naquela situação, naquela circunstância, Deus obviamente orientou ao Senhor Jesus, ou Jesus então recebeu do Pai esta orientação, essa instrução, e assim ele o fez. E outra vez Jesus pega diante de um cego, cospe no chão. Jesus cuspiu no chão, amados. Fez ali um barrinho, um lodinho, e tacou nos olhos do cego, e só vai lá no tanque, te lava, porque tu vai estar curado. Eu pergunto a vocês, ele fez isso todas as vezes que curou um cego? Não. Mas quando ouviu a instrução, ele fez. E eu acho que há 1 mês e meio atrás, 2 meses talvez, falei sobre isso, quando lá atrás Deus me deu instrução para nós confeccionarmos. Tu lembra disso, Tiago? Quando nós fizemos umas toalhinhas e tinha esse versículo aqui, lembra disso? Era um pedacinho de TNT, na verdade, né? Um pedacinho de TNT, e ali a gente colocou. E Deus, através das mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de, né, levarem os seus lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam e os espíritos malignos se retiravam. Colocamos esse texto em cima daquilo ali, e eu fiz um propósito de jejum, se não me falha a memória, de 3 dias e 3 noites, e fiquei com aquelas toalhinhas na minha casa, orando, consagrando aquilo tudo.
E aí trouxe no culto e nós entregamos. Gente, Deus fez tantos milagres daquela vez, a ponto de, e eu contei aqui esses dias, não sei em qual dos cultos, se foi num culto de manhã, se foi no culto da noite, se foi no culto da terça. Tinha um rapaz da nossa igreja que ele viu um carro num anúncio, foi na loja. Quando chegou na loja, se apaixonou ainda mais pelo carro. Só que quando ele chegou no sábado de manhã, ele trabalhava, né, de segunda a sexta em expediente que ele não podia sair. Então ele foi no sábado de manhã e ele chegou lá e disse assim: eu vim aqui ver esse carro. Daí o cara disse: cara, pode ver. Aí ele pegou, viu o carro: olha, quero levar o carro, me apaixonei. Cara, deixei tu ver, né, só para tu ver e de repente olhar algum outro carro. Mas infelizmente esse carro foi vendido, cara. Agora não lembro, não quero mentir para você se tinha sido um dia antes ou se tinha sido uma hora antes. Tinha acabado de ser vendido o carro. E ele disse: não, mas não pode ser. Eu senti quando eu vi o anúncio, não sei se em que rede social, se foi um panfleto, se foi não sei. Tu lembra dessa Rosane? Vocês lembram? Valdemar? Vocês lembram mesmo quem é a pessoa? Vocês lembram quem é a pessoa ou não? Lembram? Não vou dizer o nome dele, um cara que eu amo muito, mas ele não está mais aqui com a gente. E ele ficou chateado na hora. Ele disse: não, mas espera aí, eu entendi que o carro era meu. Ele disse, lembrou que dentro do carro dele estava a Bíblia dele e dentro da Bíblia estava a toalhinha, gente. Ele foi, pegou a toalhinha e, obviamente, delicadamente, para não arranhar nada, né, foi e deu uma volta inteira no carro, esfregando a toalhinha. Sério, gente, esfregando a toalhinha, deu a volta. Gente, parece loucura, não parece? Eu vou dizer para vocês, olha, prego sobre isso, creio nisso, mas isso aí beirou a doideira. Ali o cara se puxou, gente. Não sei se eu faria algo assim, mas ele fez, e fez em fé. Gente, não é mandinga, isso aqui não é superstição. Amém, amados? Amém, igreja? Só que foi um ato profético que ele fez. Ele disse: Deus, se esse carro era meu mesmo, a bênção, a unção que está nessa toalhinha aqui vai acabar com essa trava, ou não lembro quais foram as palavras dele. E ele foi para casa. E eu acho que, não sei se foi um tanto depois, uma hora, um dia, eu não lembro. Simplesmente o dono da loja disse: cara, estou macumba aí, funcionou aí. Está amarrado em nome de Jesus. Não é que o cara não quer mais o carro, tivemos que devolver a entrada para ele. E ele pôde comprar o carro, gente. Nós temos que entender, queridos, que isso é algo bíblico. Eu estou pregando essa palavra dessa forma para depois que você levar isso aqui, você não idolatrar isso aqui. Isso aqui não vai virar ferramenta de idolatria, amém, amados? Você vai usar isso como um ato profético, como uma lembrança da unção de Deus. Então, não havia nada de especial na toalhinha, mas a unção que rompe, a unção que faz romper, que faz avançar. Você está entendendo isso, meu irmão? O cajado de Moisés não era o cajado, era a unção que Deus havia colocado ali. Quando Elias, o profeta pega, ou foi Eliseu, quando o profeta pega a capa e bate nas águas, elas se partem. Foi Eliseu, né? Foi Eliseu. Quando ele bate nas águas e as águas se abrem, não era a capa, era a unção. Você está me ouvindo? Diga amém. Você está me ouvindo? Diga amém. Nós precisamos entender, queridos, que nós somos uma igreja que carrega a unção de Deus. Não me assuste, eu estou na Manancial, amém? Ufa. A nossa igreja é uma igreja que tem carregado a unção. Profeta, então está dizendo que outras não carregam? Meu irmão, é que nós somos responsáveis por este espaço aqui. Nós somos, e quando eu falo espaço, eu não falo do prédio, eu falo por esse espaço espiritual. Nós somos responsáveis por este espaço aqui, e aqui Deus tem movido, amados. Pastor Paulo Ricardo Parodi, domingo passado, veio e me pediu: profeta, dá para ungir essa toalhinha aqui?
Ou melhor, era a minha toalhinha, né? E eu disse, claro, meu amado, claro. Isso ele falou antes, só que depois eu peço perdão de novo. Ele me falou antes do culto e eu terminou o culto, eu atendi o que tinha que atender e me fui, porque depois tem outro culto, tem a live, tem outra live, e segunda é domingo, é 5:30 da manhã, e vamos embora, e pau, o dia inteiro assim. Aí eu fui fazer o que eu tinha que fazer, eu esqueci, perdão, amado. Mas esse homem cheio de fé na terça-feira, ele veio de novo. E eu disse, quando eu vi ele, disse, sim, né, a toalhinha. Quantas horas depois, amado? Minutos. O afilhado dele estava com o corpo repleto de feridas, cheio, o corpo cheio de feridas. Ele levou essa aqui não, né? Ele levou uma toalhinha. E eu fiz questão, amados, para honra e glória do Senhor Jesus eu falo isso, amém, amados? Eu fiz questão, em fé, de pegar a toalhinha, esfregar na testa, com todo respeito, para pegar o suor, porque eu tenho pedido isso para Deus, amados. E o Senhor nosso Deus Ele é a minha testemunha. Quando eu comecei a enxergar essas coisas, a Bíblia fala que a sombra de Pedro curava. Eu disse, Deus, se a sombra de Pedro curava, então a minha também pode. Eu quero que você diga, então a minha. Não diga então a do profeta, diga a sua. Diga, então a minha também pode. Também pode, amados. Porque não é a sombra, é a unção. Não é o pano, é a unção. Não é o cajado, é a unção. Não é o barro, é a unção. Então quando nós entramos nesse entendimento, amados, nós começamos a ver coisas que poucos veem. Quando eu vi isso de Atos, mas sabe, quantas vezes a gente lê as coisas e só lê. Mas quando eu vi com os olhos espirituais, quando aquilo se abriu, eu disse, não, peraí. E veja que até numa compra de um carro, a unção de Deus interferiu. Então eu quero que você entenda isso em todos os aspectos da sua vida. Em relação a uma doença, a uma enfermidade, a um problema financeiro. Ah, mas o que tem a ver um problema financeiro? E se for um demônio que está trancando? Então, agora já está aqui, hoje à noite, peço àqueles que estão assistindo, traga e fique com você. Porque no final quero que você traga, e vai ser um ato profético, sabe? Você apresentando diante de Deus. Deus está aqui, eu preciso da tua unção. Terça-feira, todo mundo aqui, amado, trazendo novamente. Ah, profeta, então é porque não vai funcionar? Não, é para dobrar a unção. Aí o pastor Paulo Ricardo Parodi levou para o filho, pro afilhado. O senhor levou na mesma noite? É fé, né, amados? É fé, move. Quanto tempo o senhor leva até chegar em casa, querido? Ah, nessa noite já dormiu. Mas quanto tempo deu lá, igual? Daqui até lá. Daqui até a casa da mãe, 8 minutos. Onde é que ela mora? Não mora em Novo Hamburgo com o senhor lá para aqueles lados? Lá? Ah, ela mora aqui. Esquece que eu estava falando, achei que era outra coisa. Mas de igual forma, amados, era de noite, era depois do culto. Poderia ter dito, não, vou levar amanhã de manhã, agora é de noite. Não, foi, dormiu lá. Gente, o corpo que estava repleto de feridas, não foi no outro dia de manhã, não foram algumas horas depois, foi em minutos. As feridas desapareceram. Em minutos. Em minutos. Eu sei que não é fácil acreditar nessas coisas, gente. Não é simples. Mas justamente porque é algo extremamente espiritual. É extremamente espiritual, mas a minha intenção nessa manhã, nessa campanha, é uma campanha
hoje de manhã, hoje à noite, terça-feira à noite, é nós entendermos que quando a unção de Deus vem, até numa coquinha, queridos, Deus faz. Deus faz, as portas se abrem, os ferrolhos de ferro são despedaçados. Se Jesus pôde cuspir no chão e fazer um barrinho e colocar nos olhos do cego e ele ser curado em o nome de Jesus, eu declaro como profeta de Deus, amado, essa igreja carrega a mesma unção, a nossa casa carrega a mesma unção, você carrega esta mesma unção. Aleluia! Aleluia. Baseado no que isso? Em todos os textos que nós falamos, e em mais um texto que eu amo demais, queridos. Salmos, capítulo 46, por favor, abra comigo. Salmos 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Outra tradução diz: na hora da angústia. Qual que está aqui? Nas tribulações. Gente, diga comigo: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Bem alto agora: socorro. Mais alto: socorro bem presente nas tribulações. Gente, entenda comigo, socorro bem presente. Não é um socorro furado, não é um socorro meia boca. O nosso Deus não vem e alivia a dor, Ele elimina a causa. Diga comigo: o meu Deus não alivia a dor, Ele elimina a causa. Aleluia. Ele elimina a causa. Nosso Deus não traz um socorro paliativo, amados. Queridos, sexta-feira nós tivemos aqui um culto de homens simplesmente extraordinário. Extraordinário, gente. Eu recebi até mensagem de irmãs no dia de ontem: o meu marido não é mais o mesmo, profeta. Não foi só testemunho, pode aplaudir Jesus, não foi testemunho só de homens, não. Não desmerecendo os demais outros cultos abençoadíssimos, onde nós todos pregamos e ministramos, jamais. Mas eu saí daqui já com a percepção: para mim tinha sido o melhor culto. O senhor também, amado? O senhor também, mano? Vários mandando mensagem: profeta, foi o melhor culto de homens que eu já participei na minha vida. Foi simplesmente um mover de Deus, amados. Queridos, eu olhava assim, tinha um monte de homens chorando. Eu olho aqui para esse canto de cá, está o meu filho Timóteo, com os braços levantados, mãos levantadas, os braços levantados, chorando, gente, sendo tomado pelo Espírito. Outros jovens tomados pelo Espírito chegaram a colocar no meu Instagram, gente, numa outra foto que eu não vou divulgar, mas se você olhar ali, vai acabar vendo, onde um irmão disse que trouxe aqui um empresário, e esse empresário, eu nem curti, nem comentei para não aparecer para os outros, porque eu não sei se esse empresário queria que falasse isso, mas eu posso provar para quem quiser, como está lá. Diz que esse homem, ele saiu daqui e no caminho para casa, eles estavam juntos, eu acredito, ele começou a botar coisa, começou a vomitar, gente, começou a botar coisa para fora, até umas coisas pretas. Depois eu quero mostrar para os pastores. Não, eu não vi a foto disso, mas ele relatando lá, tá no meu, ele botou numa postagem, tipo assim, para todo mundo ver. Não foi numa mensagem privada. Então a unção que Deus nos tem permitido carregar, amados, é algo extraordinário. E nós não oramos para expulsar demônio de homem nenhum. Nós não oramos sobre cura, nós oramos sobre capacitação para sermos o melhor marido, o melhor sacerdote do lar, um melhor gestor das nossas finanças, um melhor guerreiro na hora das lutas e tribulações. Isso foi o que foi tratado aqui, amados.
E mesmo assim Deus curou, Deus libertou, Deus trabalhou. Ou seja, por que isso? Por causa da unção. Diga comigo, por causa da. Diga, por causa da unção. Por causa da unção, mas por causa da unção. Quando a unção vem, amados, quando a unção desce, é o que nós estávamos sentindo, gente. Tudo isso aqui já era um prenúncio espiritual do que Deus já está fazendo em nossas vidas. Diga comigo, a unção de Deus já está sobre nós. Queridos, agora o que nós temos que entender é o seguinte. Diga comigo, existe uma diferença, mais alto, existe uma diferença entre termos a unção, entre carregarmos a unção e manifestarmos a unção. E aí é que existe a diferença. Na verdade, toda a igreja de Jesus na terra, toda ela carrega a unção. Mas alguns se permitem manifestar essa unção. Você consegue entender isso, meu irmão? Diga comigo, eu permitirei que na minha vida e através da minha vida a unção de Deus manifeste com liberdade. Com liberdade. Com liberdade. Aleluia. Aleluia.